10 passos para a promessa de Deus se cumprir em sua vida. O primeiro ponto que a gente deve entender é esse aqui: entenda que Deus é fiel. Diga comigo, entenda que Deus é fiel. Você sabia que Deus é fiel, meu querido? Aleluia. Isso é algo que nós devemos aprender e compreender, que Deus ele é fiel. Ele não é infiel, ele não fica oscilando em sim e talvez, se vai cumprir ou não, mas não. A Bíblia fala, e você sabe que quando você coloca a prova a Deus, Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19. E diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Talvez esse jogo de palavras que o apóstolo Paulo está colocando aqui, às vezes para o nosso português fica bem, às vezes sem compreender. Mas eu vou ler em outra versão aqui, na NVT, que diz assim, versículo 19: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Aleluia. Ficou mais compreensível, amém? Então você entende que Jesus, que é a palavra de Deus, a palavra enviada, a palavra encarnada, ela não é oscilante em não, em talvez ou sim, algumas vezes não, mas aqui diz que ele é sempre sim. Diga comigo, ele é sempre sim. Oh, aleluia. Vou beber água enquanto você dá glória a Deus. Aleluia. Então você entende aquilo que Paulo está falando, que a palavra de Deus, ela, que é Jesus, aqui como ele diz, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Então se ele não oscila, ele é fiel. Diga comigo, ele é fiel. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. É aquilo que nós cantamos: tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Aí o versículo 20 diz, nessa mesma versão: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Você entende, meu amado, que todas as promessas de Deus estão cumpridas em Jesus. Você teve a oportunidade de dar mais glória a Deus, porque todas as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus. Na velha aliança os homens esperavam o Salvador. Na velha aliança o homem não tinha o conhecimento de quem era Deus. Na velha aliança o homem corria atrás de Deus. Na velha aliança, se o homem conseguisse viver uma vida íntegra diante de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor viriam e alcançariam ele. Existia uma predisposição. Mas sabe que na nova aliança nós não precisamos mais fazer nada disso? Porque na nova aliança todas as promessas, tudo aquilo que o homem esperava, tudo aquilo que Deus tinha determinado que acontecesse, em Cristo nós conseguimos. E hoje nós não corremos mais atrás de bênçãos, elas correm atrás de nós. Na verdade, elas nem correm mais, porque Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados. Na velha aliança o homem tinha que fazer para ser abençoado. Na nova aliança o homem já é abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então eu e você já somos abençoados na palavra que Ele enviou. Jesus é a palavra, ela foi enviada, nós somos abençoados. Essa palavra ela é fiel, ela vai se cumprir. Aleluia. Então o primeiro ponto, meu amado, que você tem que entender é que Deus, Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. O Salmo 89, versículo 34. Abre comigo no Salmo 89. Você vai abrir muita Bíblia hoje pela manhã. Você gosta de abrir a Bíblia? A Bíblia não. Salmo 89, versículo 34. Isso aqui é Deus falando. Aleluia. Diz assim:
Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aleluia. Você entende, meu amado, que Deus não vai violar aquilo que Ele determinou para mim e para a sua vida? Aquilo que está escrito na palavra de Deus está para a eternidade, está estabelecido, é uma lei. A palavra de Deus é lei e ela não volta. Sabe que a palavra de um rei não podia ser revogada? Se um rei desse uma ordem e fosse a palavra do rei, tinha que ser cumprido. Quem sabe que Deus é o rei dos reis? Oh, aleluia. O seu rei, o meu rei, o nosso Senhor já lançou, já liberou a sua palavra e ela vai ter que se cumprir. Quer o diabo queira, quer não, quer as circunstâncias queira, quer não, quer o mundo queira, quer não, a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você pode dar aleluia nesse momento, meu querido? Pega as oportunidades, celebra, aleluia. Então o primeiro ponto é que você tem que entender, o primeiro passo, que Deus Ele é fiel. Amém? Precisamos entender isso. O segundo passo é, além de nós entendermos quem Deus é fiel, o segundo passo é conhecer o caráter dEle. Sabe, meu amado, eu não posso esperar de alguém algo se eu não conheço Ele. Eu não posso falar de alguém se eu não conheço Ele. Mas eu posso falar de alguém que está próximo de mim, que eu convivo com Ele. Por exemplo, a minha esposa, eu posso falar dela, posso falar do caráter dela, posso falar de como ela acorda pela manhã, de como ela vai dormir, né? Como é o gênio dela, como eu sou, porque nós somos íntimos. Então tem uma palavrinha que diz, né? Mas depois eu lembro. Mas eu posso falar acerca dela, e ela pode falar acerca de mim, porque nós nos conhecemos. Amém? Então eu sei até o limite que eu posso chegar com Lena, e ela sabe até o limite que pode chegar comigo. Se passar daquilo, é procedência maligna. Amém? Da mesma forma é com Deus, meu amado. Se você não conhece quem é Deus para você, como é que você vai poder pedir alguma coisa? Como é que você vai ter expectativa de receber alguma coisa de Deus se você não conhece? Por exemplo, a respeito de saúde divina, nós sabemos que já é um fato. Na cruz, Ele já levou todas as nossas dores e enfermidades. Não é promessa. Em Cristo já é um fato. Jesus já nos vê curados. Assim como Ele já lhe vê salvo. Amém? Embora você esteja dizendo, não, pai, mas eu não estou lá no céu, eu não estou com o corpo glorificado, mas em Cristo, Deus já está vendo você ser salvo. Para Deus você já foi salvo. Você não vai ser salvo, você foi salvo. Amém? Mas, claro, da mesma forma é como a cura. Mas eu estou sentindo sintomas, às vezes aparece uma dor de cabeça, alguma coisa. São sintomas, situações que se levantam. Mas isso não isso é ilegal para a sua vida. E por que é ilegal? Porque Deus determinou na sua palavra, como nós falamos que Ele é rei. Ele determinou isso na sua vida. Então a gente entende que se Deus já fez isso, eu posso entender. Pai, eu posso orar com toda convicção de que doença não vem de você. Eu posso orar com toda convicção de que cura e saúde divina vem de você. Eu posso ter toda convicção, de fato e de verdade, pelas tuas palavras dizendo que eu sou sarado e curado. Então eu tenho ousadia, diga comigo, ousadia. Eu tenho ousadia de chegar diante do Pai. E as pessoas dizem, não, você tem que ser ousado com Deus. Que é isso? Você está impondo algo contra Deus? Não, eu estou mostrando a Ele que eu confio nele. Por exemplo, se os meus filhos chegam para mim e eu dou a liberdade, vamos supor, de eles pegarem o meu carro e dirigir e sair, eles podem chegar, pai, eu vou pegar o carro. Eles estão impondo alguma coisa contra mim? Não, eles estão apenas pegando a palavra que eu liberei. Eu dei autonomia para ele. Então Deus dá autonomia para você, meu amado, e você andar em cura. Deus dá autonomia em você andar em prosperidade. Deus dá autonomia para você viver uma vida abundante. Você só tem que chegar lá e dizer, pai, eu vou viver todas as promessas que você falou para mim. Porque eu conheço aquilo que você fala. Eu sei quem você é. Eu sei que você não é mau. Eu sei que você não coloca coisas ruins na minha vida. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de você. Aleluia. Diga comigo, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Números 23, 19. Eu gosto desse versículo. Esse versículo eu aprendi há muitos anos. E eu gosto muito dele. Números 23, 19. A gente está falando sobre 10 passos. 10 passos para a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. O primeiro passo, entenda que Deus é fiel.
O segundo, conheça o caráter dele. Aqui fala sobre o caráter de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga comigo, meu Deus não mente. Sabe que Deus não mente para você quando Ele diz, olha, todos os seus caminhos serão prósperos, de sucesso. Deus não está mentindo, meu amado. E a gente vai ver isso mais na frente, à medida que a gente vai desenvolvendo a palavra. Mas Deus, se Ele falou alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Segundo a sua palavra, né? 1 João 5, 14 e 15 diz assim, falando sobre oração. João fala, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, Ele nos ouve. Amém? Então é segundo a sua vontade. Então quando a gente canta, tudo que Deus falou vai acontecer, eu declaro que vai acontecer. Não, meu amado, entenda, esse contexto é segundo a palavra de Deus. Se aquilo que você está precisando está embasado a palavra? Embasado na palavra de Deus, você pode obter. Amém? Porque você tem convicção. Então, o irmão Rega sempre diz, procure textos que possam embasar aquilo que você está crendo. Amém? É sobre cura? Vá lá, procure texto sobre cura. É prosperidade? Vá lá e procure texto sobre prosperidade. Leia a palavra de Deus, em base à sua fé e à sua oração, e tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, Deus nem é filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem outro texto aqui também. Abre comigo em Filipenses 1:6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Sabe que Paulo ele tinha convicção, ele tinha conhecimento de quem era Deus para ele. E ele tinha um conhecimento tão grande, uma convicção tão grande do caráter de Deus, que ele diz assim, aquele que começou, ele sabia que ele tinha começado, mas ele não apenas vai começar, mas ele vai completar. É interessante que Paulo não fala terminar, como se fosse algo que fosse acabar. Ele vai completar. O que é o completar? É algo que está completo, cheio, está na totalidade. Sabe, meu amado, que a minha e a sua vida tem que chegar ao ponto de estar na totalidade. A minha vida e a sua vida tem que chegar ao ponto de estarmos plenos no Senhor, plenos fisicamente, plenos emocionalmente, plenos espiritualmente. Sabe que você tem que crescer nos seus 3 níveis, vamos dizer assim, porque você é uma pessoa que é um espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. E falando sobre esses 3 níveis do ser humano, lá em Lucas 2,52, Jesus é o nosso exemplo, diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Graça trata do espírito, você precisa crescer espiritualmente. Sabedoria trata da renovação da mente, você precisa renovar a sua mente todos os dias, você precisa colocar ela para que ela chegue na totalidade plena do conhecimento revelado de Deus. E o seu corpo tem que andar em saúde divina. O seu corpo tem que provar as melhores coisas desse mundo. O seu corpo tem que andar realmente, de fato e de verdade, sarado, curado e abençoado. Aleluia, aleluia. Então esse é o segundo ponto. A gente tem que conhecer o caráter dele. Conheça quem é Deus para você. Ele tem prazer em se revelar para você, meu querido. O que você tem que fazer? Pai, eu vou te conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque se eu conhecesse Deus em toda a sua totalidade, Ele não seria Deus. Ele seria um ser humano. Eu conheço a pessoa na sua totalidade, quase 100%. Mas Deus, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, mais tem mais para conhecer. Porque Ele é Deus. E sabe uma coisa, eu tenho uma boa nova para você. Ele tem prazer em mostrar quem Ele é para você, meu querido. Aleluia. Então esse é o segundo ponto. Aleluia. Conheça o caráter do seu Pai. Conheça o caráter do seu Deus. Saiba quem Ele é. O terceiro ponto é: entenda que a palavra dele não deixa de se cumprir. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus não deixa de se cumprir. Então, se eu sei que Deus é fiel, se eu sei também que o caráter dele é bom, então a sua palavra não vai deixar de ser cumprida. Amém? Josué 21:45, está escrito lá em Josué 21:45, diz assim:
nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sabe, esse texto aqui, esse livro de Josué, fala quando Josué assume a liderança de Israel, quando Moisés parte para o Senhor, né? E Josué, ele conquista a terra de Canaã. E quando chega aqui nesse capítulo, ele fala assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras. Não são más palavras. Deus não tem más palavras, Deus tem boas palavras. As palavras de Deus são espírito e vida, aleluia. E aqui diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. E ele termina dizendo: tudo se cumpriu. Sabe, meu amado, se você começou, como nós lemos antes, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai completar de todas as boas palavras que ele liberou na sua vida. Aleluia, aleluia. Meu amado, se eu estou vivendo hoje algo, é porque eu sei que as palavras de Deus estão se cumprindo na minha vida. Naturalmente, talvez a minha mente tente raciocinar. Naturalmente, a sua mente tenta raciocinar e dizer: não, como é que isso é? Eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu deveria estar em outro lugar. Eu deveria estar fazendo outras coisas, vivendo outro tempo. Mas não, Deus te chamou para esse tempo, para essa estação, que é uma estação de loucura, mas é uma estação de aceleração. Aleluia, aleluia. Aleluia. E tudo vai se cumprir na sua vida, meu amado. Tudo vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Sabe o que diz Isaías capítulo 55, versículo 10? Diz assim: assim como a neve e a chuva que desce e rega a terra e não volta vazia, assim é a palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo pelo qual ela foi designada ou enviada. Sabe, meu amado, se Deus liberou alguma palavra para a sua vida, pode ter certeza que ela vai se cumprir. Nós vivemos um tempo, o ano passado, como foi liberado, um ano de dupla honra. Mas esse ano nós estamos vivendo um ano de aceleração, mas a dupla honra não acabou, só vai ser mais acelerada. E nós estamos vivendo essa estação, aleluia, como foi falado ontem, a gente estava aqui no treinamento de música, e a Vivian falou muito bem sobre isso, né? Nós somos uma igreja que vive nas estações. E é interessante que quando Deus ele vai criar o mundo, se você lá em Gênesis capítulo 1 vai ler, diz que Deus coloca os luzeiros, né? O sol, a luz e as estrelas para determinar tempos e estações. Ou seja, meu amado, para cada ano da sua vida, para cada mês, para cada semana que passa, para cada semestre, para cada, sei lá, tudo que você vive, todos os anos da sua vida, cada tempo, cada estação, existe algo preparado de Deus para a sua vida. Então quando eu acordo pela manhã e eu olho, eu vejo o sol, que eu gosto de acordar cedo, né? Eu olho, eu vejo o sol levantando e digo: Senhor, eu sei que isso é mais um dia, de mais uma estação que eu vou viver, daquilo que você determinou para a minha vida. E quando anoitece eu digo: Senhor, obrigado, porque eu sei que eu já vivi esse dia, mas tem muito mais amanhã. Sabe, meu amado, que você tem que ter expectativa de todos os dias. Aleluia, são tempos e estações que Deus determinou para a sua vida, e você não pode deixar: hoje é segunda-feira, é um dia ruim, é o primeiro dia da semana, como é que vai? Meu amado, é o primeiro dia de muitos dias que você vai ver na semana. Você não imagina aquilo que a gente fala, né? A Vivian também falou, falando sobre música, ela falando. Muitas vezes o Ministério de Música diz: não, o pastor só colocou 10 minutos de música. Mas algo que o pastor Vavá ministrou, eu lembro como hoje, ele ministrou sobre 5 pães e 2 peixinhos. E ele falou que Deus multiplicou aquilo de uma forma tão grande em apenas 1 minuto. Não precisou padarias e padarias. Só precisou da fé e da confiança. E em um minuto da sua vida, algo pode acontecer. O quadro pode ser revertido, meu amado. E as situações podem realmente... você vai virar aquela tartaruga, né? Como o pastor Eliezer diz. Você vai estar lá em cima do poste. E as pessoas vão dizer: só podia ser Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra não deixa de se cumprir. Sabe o que Salomão diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56? Salomão... ele disse algo maravilhoso. Abre comigo em 1 Reis. Aleluia. A palavra não deixa de se cumprir. Ai, aleluia. 1 Reis 8:56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao
seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Meu amado, as palavras de Deus, elas não caem, elas não podem ser frustradas. Entenda que os planos e projetos de Deus, eles não podem ser frustrados. Certa vez, o autor de Provérbios diz assim: eu sei, Senhor, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sabe, meu amado, que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida não podem ser frustrados? Só se eu e você não quiser. Ah, mas você está dizendo que Deus ele só vai fazer alguma coisa se você permitir? Claro, porque existe a questão da permissão. Se eu desejar, se eu quiser. Se eu não quiser, se eu não crer, não vai acontecer. Mas se você crer e você quiser, vai acontecer. Ah, mas por que não está acontecendo? Aí se você começa com essa perguntinha, isso já é dúvida. Aquele que anda em fé diz: vai acontecer, vai acontecer. Aí passou a primeira semana, não aconteceu nada, vai acontecer. Sabe aquela mulher sunamita, quando ela diz que a Bíblia diz que ela construiu um quarto lá para o profeta, e o profeta sempre passava na cidade, e Deus colocou no coração do profeta de abençoar a vida daquela mulher, e ele chamou o servo dele e disse assim: o que é que essa mulher precisa? Ele disse: não sei não, vamos perguntar a ela, né? Aí chamou a mulher e disse: vem cá, o que é que você precisa? Não, a mulher tinha dinheiro, tinha condição, né? Não preciso de nada não. Aí quando ela saiu, o servo disse: eu vejo que ela não tem filho, né? Acho que ela precisa de um filho. Então ele chamou novamente ela e disse assim: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpriu. E a Bíblia diz que aquele menino cresceu, e certa vez ele estava no campo com o pai, e parece que teve uma dor de cabeça, alguma dor, e morreu. Mas sabe que aquela mulher, ela não deixou de crer naquela palavra, porque isso aqui é outro milagre, podemos dizer assim. Mas faz parte do primeiro milagre, porque Deus tinha falado para ela que ela ia ter um filho, mas Deus não disse para ela que o filho ia morrer. E aquele menino morreu. O que é que ela fez? Fechou a porta do quarto, e da casa dela até chegar no profeta, as pessoas paravam e perguntavam: como é que você está? Ela: vai tudo bem. Não, está tudo bem. Sabe, meu amado, que situações estão se levantando nas nossas vidas, e às vezes você chega em uma certa situação e a miséria, a tentação, as circunstâncias levantando e perguntando para você: e aí, o que é que você vai fazer? Você vai dizer: está tudo bem. O justo vive pela fé. Então eu estou dizendo: está tudo bem. Naturalmente talvez não tenha esperança, mas pela fé eu sei que eu sou um ser sobrenatural. Eu estou vivendo no patamar que está acima de qualquer coisa. Amém? Então, porque eu ando num estilo de vida sobrenatural, tudo que Deus falou vai acontecer. Então as promessas de Deus para a minha vida não vão morrer, meu amado. Nada vai morrer, nada vai deixar de ser cumprido, porque Deus, ele vai cumprir tudo na minha vida e na sua vida. E nós vamos colher os feixes, nós vamos ver, nós vamos dançar, nós vamos celebrar. Na verdade, nós já dançamos antes de ver. Nós já celebramos antes de ver, porque nós sabemos e temos certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou cheio da palavra. Você está cheio? Você tem a oportunidade de dar glória a Deus nesse momento, meu querido? Salmo 138, versículo 2. Eu vou citar aqui, mas pode colocar ali na tela. Diz lá que Deus engrandeceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, né? É o 138, versículo 2. Veio o versículo 1. Versículo 1. Então eu errei. Deixa eu procurar aqui. É 138, versículo 1 e 2. Vê aí. É o 2? Vê o 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. É isso aí. Então o nome e a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Diga: está acima. Está acima de quê? De circunstância, está acima do Covid, está acima da inflação, está acima do desemprego. Sabe, meu amado, se o nome de Deus, a palavra de Deus está acima de todas as coisas, e Ele deu o nome para a igreja, e a palavra a gente pode usar, isso implica que o nome e a palavra de Deus que está na minha vida, na sua vida, está acima de todas as coisas. Então a gente pode ter confiança de que tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Então nós estamos vendo os 10 passos para a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. Primeiro, entender que Deus é fiel, aleluia. Segundo, conhecer o caráter dele. Terceiro, entender que a palavra dele não deixa de se cumprir. Quarto ponto, persevere naquilo que ele falou para você.
Esse ponto é importantíssimo, meu amado. É aquilo que eu falei. Deus, Ele libera a sua palavra. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Mas depende de mim e de você, de andarmos em perseverança, na confiança da palavra de Deus, andando em fé. Porque se nós somos perseverantes e confiantes, realmente as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Aleluia. E Hebreus 10, 23, você conhece esse texto, mas nós vamos ler. Hebreus capítulo 10. Você está aprendendo alguma coisa? Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, meu amado, todos os dias você tem que estar levantado de manhã. Se Deus falar alguma coisa com você, você tem expectativa para esse ano. Você anda de aceleração, Deus tem falado com você, Deus tem colocado palavras no seu coração, Deus tem dado um norte, uma direção na sua vida, e você diz: olha, eu vou por esse caminho que Deus falou que eu tenho que ir por aqui. Sabe, e realmente talvez não esteja acontecendo ainda, mas calma, só está começando. Aleluia, o fim das coisas são melhores do que o início. Mas você lê a palavra de Deus e diz: rapaz, aqui diz que eu devo guardar firme a confissão. O que é confissão? É eu confessar aquilo que eu estou crendo. Rapaz, eu creio, Deus falou, aleluia, eu vou viver uma vida abundante, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu tenha vida, e eu tenho vida em abundância. A minha vida não depende de emprego, não depende de salários, embora eu esteja trabalhando. Talvez eu ganhe só aquele salário, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Eu posso ganhar em um dia aquilo que eu ia ganhar em 30 dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E eu tenho que guardar firme a confissão da minha esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa para você? Foi o seu patrão? Foi o presidente? Foi o governador? Quem fez a promessa para a sua vida? Não, foi Deus, foi papai, foi a sua palavra. Ele prometeu, meu amado, se apega a essa palavra. Ei, Deus falando comigo. É Deus dizendo para mim: meu filho, guarde firme essa confissão, porque eu que prometi a você sou fiel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E você vai nesse mesmo capítulo, versículo 36. Estou cheio da palavra. Aleluia. O 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Diga comigo: grande galardão. Você gosta de receber galardão, recompensa? Então não abandone a sua confiança, meu querido. E aqui diz mais: ela tem grande galardão. Com efeito, tem um efeito: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí eu vou ler esse texto na versão NVT, que eu gosto dessa versão, que é bem interessante. Diz assim: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Versículo 35. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Aleluia. Você precisa ser perseverante. Você precisa perseverar, assim como você perseverou em 2020, seja perseverante em 2021. Assim como você está sendo perseverante em 2021, virá 2022, 2023, todos os dias, todos os meses, todos os anos, seja perseverante nessa palavra. Não retroceda, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, né? Aqui no versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem. Diga assim: eu não sou daquele que retrocede. Diga assim: eu não vou retroceder. Eu não vou abandonar a minha confiança em Ti. A gente não canta, né? Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Por quê? Há um grande galardão. Você sabe? Há um grande galardão. Você sabe mesmo? Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo 1,18, Paulo dá uma instrução a Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo 1,18. Esse texto, pastor Eliezer, quando o pastor Eliezer leu, trouxe revelação muito grande na minha vida. E olha que eu já tinha lido muito esse texto, mas graças a Deus pela unção que está sobre a vida do nosso pastor. Amém? E Paulo, falando para Timóteo, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar.
Você entende isso? Então o que é que nós devemos fazer? Sabe, meu amado, que existem promessas que foram antecipadamente liberadas na sua vida. Toda promessa, toda palavra de Deus é liberada na nossa vida. Ela não vem realmente de encontro já como se algo já aconteceu. Não, ela está prevendo algo que vai acontecer. A palavra de Deus se antecipa. Diga comigo, Deus se antecipa. Deus chega antes do que o diabo. Se o diabo está tentando chegar na sua vida com alguma coisa, sabe que a palavra já chegou muito antes. E você diz, diabo, você já está atrasado, o ônibus já passou, a estação já passou, já estou em uma nova estação. Você perdeu, Satanás. Aleluia. Por isso que ele fala aqui, antecipadamente foste objeto. Sabe que existe uma visão geral, mas existe uma visão individual para cada um de nós nessa visão. Deus fala individualmente para cada um de nós. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração não é para você. No contexto geral nós nos completamos. Mas individualmente existem palavras que Deus está liberando para a minha vida e para a sua vida. E você deve se apegar a essa palavra que antecipadamente chegou na sua vida. Porque você é o objeto dessa palavra. É como aquilo que eu falei, Deus não está liberando a palavra para promover ele não, porque já é promovido, ele é Deus, é a palavra, é ele mesmo falando, mas essa palavra foi liberada para a sua vida. Você é o objeto que essa palavra está procurando. A palavra de Deus está correndo velozmente pelo mundo, ela está procurando você, e quando ela encontrar você, as coisas vão acontecer. Aleluia, diga comigo, ela já me encontrou. Aleluia. E ele diz, este é o dever, existe um dever que nós devemos fazer, que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. O que é que deve fazer? Permanecer firme, combatendo. O diabo não vai acontecer, não vai dar certo, não vai pagar, não vai prosperar, não, vai dar certo. Estou combatendo com a boa consciência, renovação da mente, com fé, confessando a palavra. Senhor, eu creio na tua palavra, você falou, aleluia, aleluia, está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, ponto final. Diga assim, ponto final. Você está dizendo, sabe para quem é esse ponto final? Para o diabo. É ponto final, diabo, não tem mais vírgula. Porque se tivesse uma vírgula, o diabo poderia colocar. Mas, graças a Deus que Deus colocou um ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Aleluia, aleluia. O próximo passo que você deve dar: baseie sua fé no que ele prometeu. Amém? O que é que nós citamos? Jeremias 29:11. Vamos ler lá, Jeremias 29:11. Aleluia. Baseie isso. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Oh, aleluia. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Quantos de vocês desejam um fim miserável? Quantos de vocês desejam um fim de estar na sarjeta, sofrendo, sem ter família, sem ter ninguém? Ninguém quer. Então Deus sabe o fim que nós queremos, porque Ele sabe que nós não queremos um fim ruim para a gente. Então Ele diz, eu sei que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Sabe, meu amado, que Deus tem prazer em dar o fim que a gente deseja. Então não é pecado você desejar morar em boas casas, não é pecado você viver bem. Claro que o nosso foco não está nisso, nós não servimos a Deus para ganhar isso, mas porque servimos a Deus, nós ganhamos isso. Entendeu? Oh, aleluia. Oh, aleluia, boas casas, bons carros, uma vida boa para cada um de vocês, é o que Deus tem preparado. Aleluia, coisas boas estão sendo aceleradas para chegar na sua vida, meu querido. Se prepara para essa estação, se prepara para tempos de refrigério, para tempo de descanso. Se você começou colocando força, você vai terminar sendo levado pela corrente do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, aleluia. Lá em Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, ela baseou a sua fé naquilo que ela ouviu falar. Porque diz a Bíblia lá no versículo 27, que diz assim, que ela ouviu falar de Jesus. Amém? Diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? De que Ele é bom, de que Ele cura, de que Ele não mente, de tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Jesus fazia e ela ouviu falar. 12 anos antes ela sofreu,
Mas em um dia, Deus restituiu o que ela perdeu em 12 anos. Aleluia. E diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, graças a Deus que Jesus tem uma fama. Diga comigo, Jesus tem fama. Diga mais forte, Jesus tem fama. Sabe qual é a fama de Jesus? Ele salva, Ele liberta, Ele traz prosperidade, Ele traz provisão, Ele nos levanta, nos coloca nos lugares altos mesmo. Aleluia. Aqui diz, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E diz o versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela entendeu que existia uma fama em Jesus. Ela entendeu que Jesus podia fazer alguma coisa por ela. Ela entendeu que Jesus, que é a palavra poderia fazer alguma coisa que em 12 anos ela tentou com as suas próprias mãos, seus esforços, e não conseguiu. Mas em um dia, a vida dela foi transformada. Aleluia, aleluia. Então baseie sua fé naquilo que Ele prometeu. O que é que Jesus prometeu para você? Quem Ele é para você? Baseie a sua fé naquilo e você vai receber, meu amado. Aleluia. Outro ponto, se apegue a essas verdades. Tito 1,9 diz assim, diga assim, eu preciso me apegar a essas verdades. Tito 1,9 diz assim, aqui Tito, ele está falando aqui, Paulo falando para Tito sobre as qualificações também para o ministério. E ele fala aqui no versículo 9, né? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então ele está dizendo assim, se apega a essa palavra. Isso não é apenas para ministro, não, é para crente. Você está aqui nessa igreja, você está sentado, você é crente, então essa palavra é para você. Se apega a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Sabe o que é se apegar a essa palavra no original, meu amado? No original a palavra é antechomai, acho que é isso. É manter, quer dizer, você vai manter aquilo sempre. É reter. O que é como uma represa que retém. Você não deixa fugir. Você não deixa escapar a palavra de Deus da sua vida. Você está segurando a palavra todos os dias. Sabe? Você não vai. Você é como aquele pitbull segurando o osso. Você não solta de jeito nenhum até aquilo se cumprir. E diz mais, é resistir às coisas contrárias. Aleluia. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos apegar a essa palavra cada vez mais. Cada vez mais. Não é se apegar hoje, de manhã a palavra foi muito boa, próxima semana, aí eu viver uma vida ruim, não. Todos os dias você tem que se apegar a essa palavra. Todos os dias você tem que dizer, rapaz, essa palavra é como um osso para mim. Eu sou como aquele cachorro, como o pastor ministrou hoje, ontem, né? A unção do boi selvagem. Eu só me rendo à palavra, mas as circunstâncias não. A palavra de Deus pode vir sobre a minha vida, porque Jesus disse, tomai sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não tenho mais jugo de pecado, mas eu tenho um jugo do Senhor, que é a sua palavra, que está sobre a minha vida. E porque a sua palavra está sobre a minha vida, eu ando em novidade de vida. Eu me rendo a essa palavra. Eu sou um boi selvagem contra o pecado. Eu sou um boi selvagem contra as circunstâncias. Mas na palavra de Deus, eu sou uma ovelhinha, eu recebo. E a palavra de Deus vem sobre a minha vida, e ela se completa na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Outro ponto, persevere em fé. Essa também, claro, é um ponto importante que você tem que entender, que esse é o ponto principal, porque o justo vive pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,16, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Esses 4 textos que eu citei aqui, fala que o justo vive da fé. Diga assim, o justo vive da fé. O que é justo? Justo é uma posição de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação. Quando você tem essa consciência de que você é justo, de que você é santo, de que você é salvo, você pode se achegar diante dele e dizer, Senhor, eu estou diante de você sem culpa, sem condenação, porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Amém? Diga comigo, Deus não ouve pecadores, mas Deus ouve você, porque você é justo. Eu sou justo, não sou pecador. Quem disse? Então Deus não ouve a sua oração, porque existem 2 textos, depois eu posso mostrar a você. Diz a Bíblia que Deus não ouve pecadores e diz que no céu não entra pecador. E aí, como é que fica a sua situação se você diz que é pecador? Então você precisa nascer de novo. Amém? Diga assim, eu preciso nascer de novo. Aleluia. Mas você precisa perseverar em fé. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Hebreus 4, 1 diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Você entendeu alguma coisa? Talvez ficou meio difícil, mas eu vou ler na NVT e vai ficar bem fácil para você. Diz assim na NVT,
Hebreus 4:1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso do Senhor, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que ela falhou. Amém? Diga assim, a gente não tem que pensar que a promessa de Deus falhou. Se ela está falhando, o erro não está em Deus. Existe algum problema no receptor. Porque, como nós lemos nos passos anteriores, ele é fiel, ele tem um caráter que não pode ser, você não pode duvidar do caráter dele. A palavra dele se cumpre, funciona. Então, se aquele que está transmitindo é fiel, o receptor tem que se ajustar a isso. Porque é o receptor que vai sintonizar. Você lembra daqueles rádios que tinha sintonia? Eu lembro que meu pai tinha 3 rádios quando eu era mais novo. E eu era doido para ele me dar um, ele nunca me deu um. E eu gostava que ele escutava rádio AM naquela época. E eu desejava, ele tinha um radinho amarelo, grande assim, Motobras. E ele colocava às vezes para escutar lá e ficava sintonizando. Às vezes a sintonia queria sair, então ele ia lá e ajustava a sintonia. Aquele que estava transmitindo continuava transmitindo. A questão era ele, que era o receptor, tinha que alinhar, tinha que procurar. Aí aqui, aí chegava, aí voltava, né? Sabe, amado, que somos nós que devemos nos alinhar. Eita, o que é que Deus está falando? Peraí, Deus está movendo para esse lado, tem que estar nessa posição. Não, agora é aqui, entendeu? É a gente que se alinha. Não é Deus que vai se alinhar aquilo que eu desejo, não. Eu me alinho à palavra dele. Aleluia. E aqui diz, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que ela falhou. Aí o 2 diz, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram, né? Na versão que vocês leram diz aí, né? Porque também a nós fomos anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então é necessário nós andarmos em fé. Então, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você tem que andar em fé. Não é apenas aquele achômetro, só porque o pastor falou e vai acontecer. Não, isso tem que se tornar realidade na sua vida. E isso só se torna realidade na sua vida quando você crê. Amém? Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Outro ponto importante, renove sua mente com as promessas. Amém? Romanos 12, a gente cita muito, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente entende que a palavra de Deus, quando a gente renova a nossa mente, a gente experimenta. Você entendeu aí o segredo? Quando você renova, você experimenta. Se você não renova, você não experimenta. Diga assim, eu preciso renovar. Então a nossa mente tem que ser renovada nas promessas de Deus. Aquilo que Deus fala para a minha vida e para a sua vida. O que é que Deus fala? Deus disse que eu sou um pecador. Deus disse que eu vou viver, eu vou passar necessidade. Não. A Bíblia está dizendo que eu vou viver dias de vida abundante. A própria vida de Deus habitando dentro de mim. A própria vida de Deus se manifestando em mim. Se Deus prometeu e Ele não é homem para quem minta, então isso vai acontecer. Eu devo crer naquilo que Deus falou. Eu devo colocar crédito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Aleluia. Então esse ponto é importantíssimo. Você tem que renovar a sua mente. Amém? Sem renovação da mente, você não vai crer corretamente, fazendo com que você naufrague na fé, né? É aquilo que aconteceu com Pedro. Jesus estava lá, pode ir na frente, eu vou estar aqui orando. Aí os meninos foram para o barco. De repente começou aquela ventania de meia-noite lá. Aí Jesus disse, eu vou até lá, eu vou andando mesmo. Aí Jesus começa a andar sobre as águas. Aí de repente, uma alma, um espírito, né? Misericórdia. Aí Jesus, não, sou eu, gente, sou eu, não morri ainda não, estou vivo. Aí Pedro, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Aí Jesus fez o quê? Vem. Aí Pedro vai, coloca o pé e começa a andar, né? Mas lá na frente, ele começou a o quê? A afundar, porque ele começou a olhar para as circunstâncias,
as situações, eita, tem muita ventania, rapaz, aqui tem o fundo do mar, deve ter passado uma baleia debaixo assim, ele deve ter visto misericórdia, e afundou, porque ele começou a olhar para a circunstância, né? Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos renovar a nossa mente e olhar, porque é aquilo que Deus está falando para mim, olhar firmemente para a palavra, aquilo que Jesus estava dizendo, enquanto você estiver olhando para mim, as coisas vão acontecer, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para baixo, não olha para cima, mas permanece, porque Jesus só disse assim, vem, Deus só liberou a palavra, ele creu, porque se Pedro perguntou aquilo, é porque Pedro sabia que se Deus liberasse a palavra, ele podia andar, porque Pedro estava convivendo já há mais de 2 anos com Jesus, e disse, rapaz, esse cara já ressuscitou morto, já curou cego, né? Cuspiu no chão do lodo, fez um glóbulo lá no olho do cara. Quanto mais andar sobre as águas, ele vem mais andando, se ele me chamar eu vou. Então ele disse, ei, manda eu ir até contigo. Aí Jesus, vem, ele, eu vou. Ele andou. Sabe, minha amada, nós temos que ser ousados com a palavra de Deus. Aleluia. Outro ponto, a gente está terminando. Entenda que Deus preparou tudo para nos dar. Amém? Lá em Efésios 2:10, abre comigo em Efésios 2:10. Oh, aleluia. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe que Deus preparou coisas boas para que você andasse nela, meu amado? Ah, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, eu não estava vivo não. Mas a Bíblia diz que Jesus na oração disse assim: eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que nem me viram e creram. Um dia Deus pensou em você, que você está aqui nessa igreja em Taubaté, ouvindo essa palavra. Ele diz, rapaz, eu vou liberar a minha palavra. E um dia aquele povo vai estar lá junto com o pastor Eliezer, recebendo essa palavra. E eles vão poder andar em aceleração, em nova estação, em novos tempos. Eles vão entender que a palavra de Deus, que eu liberei para a vida deles, é de fato e verdade para se cumprir na vida deles. Um dia Deus pensou em mim e você. Ele preparou para que nós andássemos nela. Sabe, meu amado, eu me alegro, porque todo dia que eu estou andando, eu estou pensando, Senhor, tem coisas que talvez eu não tenha nem vivido ainda, mas você já preparou para mim. Tem coisas que eu nem estou vendo ainda, mas eu sei que você preparou para mim. Você um dia pensou e você já preparou o caminho. É como a noiva quando vai casar, a gente prepara o tapete, e quando ela chega o tapete já está pronto, ela só faz pisar e entrar. Então, meu amado, entre na nova estação, você não precisa fazer mais nada, você só precisa entrar e desfrutar. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Obrigado, Jesus, porque eu posso andar nisso, Pai. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que diz o Salmo 23:5? Davi, quando escreve esse salmo, ele diz algo interessantíssimo no versículo 5 do Salmo 23. Ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, é Deus quem prepara tudo. Ou seja, Deus preparou tudo para a gente, meu amado. A mesa já está pronta, o caminho já está aplanado. Aleluia, as coisas já estão feitas, você só tem que desfrutar delas. Você não precisa fazer mais nada, porque todas as promessas foram convergidas em Jesus. Tudo já está cumprido em Jesus. Quando você olha para Jesus, você olha o cumprimento da palavra de Deus. Quando você olha para Jesus, você vê, Deus foi fiel, Deus enviou a sua palavra, que é Jesus. A palavra se fez carne e a palavra, ela me libertou. Aquilo que Deus tinha prometido se cumpriu. Hoje eu posso viver nessa vida que a palavra de Deus libertou. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Outro ponto, esse aqui você vai gostar, aleluia, é que Ele faz infinitamente mais. Sabe, minha amada, que as promessas de Deus sempre são absurdamente exageradas. Talvez você entenda, não, Deus vai. Como às vezes a gente chegou aqui, a gente dizia para o pastor, eu quero um carrinho. Pastor, que carrinho, homem? Um carrinho, uma casinha, né? Um celeirinho. Mas Deus não, Deus ele gosta de coisas grandes e absurdas. Porque Ele é grande, então Ele entende, olha, na cabeça de Deus, ele vê assim, eu acho que meu filho deve estar entendendo, que ele tem que pensar como eu penso. Na cabeça de Deus, Ele estava olhando para você e está dizendo assim, meu filho, você está pensando como eu estou pensando. É como eu digo para meu filho, às vezes, o João Pedro, né? Eu digo, João Pedro, vamos fazer esse negócio aqui. Na minha cabeça, porque ele é menor, eu entendo que ele está entendendo como eu estou entendendo. Mas só que a cabeça dele é de 13, 14 anos.
E às vezes ele faz uma coisa assim, não, João Pedro, é assim, desse jeito. Mas para mim eu estou vendo aquele negócio grande, ele está vendo aquele negócio no início. E muitos crentes estão nessa estação de achar que, Deus vai começar assim pequenininho. Rapaz, Deus pode começar grande na sua vida se Ele quiser. Aleluia. Sabe o que é que diz 1 Samuel 2,8? 1 Samuel 2,8. Estou falando em espanhol. 1 Samuel capítulo 2,8 diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Sabe, meu amado, que Deus, se Deus quiser, pode te colocar como presidente de uma multinacional. É só Ele querer. Se for planos dele para a sua vida e para um propósito que tem a sua vida, Ele pode colocar. Não existem empecilhos de Deus, não existem empecilhos para a sua palavra, é só você crer. É só você rapaz, Deus pode fazer coisas extraordinárias que você nem imagina. Se Deus pode ressuscitar um defunto, um morto, quanto mais colocar você numa empresa lá dentro, para ganhar mais. Se Deus pode fazer com que uma perna seja criada do nada, quanto mais outras coisas aí, R$10, R$1.000, R$100, aquilo que você está precisando. Eu entendo isso, porque se algo físico, uma perna, Deus cria, R$10 e R$100, o que é que Ele pode fazer? Isso é só papel. Se Deus pode fazer um homem voltar a enxergar, quanto mais Ele pode fazer na sua vida, meu amado. Isso aqui é o mínimo. Porque para Deus, às vezes a gente quer taxar Deus, colocar Ele numa caixa e dizer: Deus, eu acho que Tu só consegue fazer isso. Mas não, a gente tem que entender que Deus não está dentro de uma caixa. Deus, Ele é grande, e porque Ele é grande, Ele pode fazer infinitamente mais. Não é o que a gente diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20? Coloca aqui, Efésios 3, 20, a gente costuma citar esse versículo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que coisa interessante, Ele vai fazer tudo isso, mas Ele vai fazer segundo o poder que opera em nós. Você entendeu que existe um poder que está operando nesse momento, você sentado no banco aí? Você já parou para pensar? Você está sentado, não está fazendo nada, mas existe um poder de Deus que está operando. Você não precisa fazer força, você está crendo. Senhor, obrigado. Eu chegar em casa, vai ter almoço. Obrigado, Senhor, vai ter galeto. A gente chama galeto lá no Nordeste, né? Aqui é frango atropelado, lá é galeto. Obrigado porque vai ter galeto, farofa. Você está só crendo, né? Mas não chegou ainda. Mas Deus pode fazer um caminhão, aí o galeto cai no teu carro. Obrigado pelo galeto, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu ri por brincadeira, eu estou rindo no espírito agora. Eu não consigo parar. Deixa eu pregar. Aleluia. Você pode se alegrar porque o galeto está chegando, meu amado. Eu não sei qual galeto que você precisa, mas vai chegar. Aleluia. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, meu amado. Aleluia, aleluia. E para terminar, dê ações de graças, pois Ele já fez. Aleluia, eu gosto desse texto. Cadê o grupo de música? Filipenses 4:6. Aleluia. Obrigado, Senhor. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aleluia. Você é grato ao Senhor, meu amado? Você pode dar graça ao Senhor? Dá graça ao Senhor não porque você está esperando receber, não, mas você entende que você já recebeu. Meu amado, eu entendo pela palavra de Deus que Ele já preparou um caminho para a gente. Tudo já está pronto. Essa palavra, ela foi liberada para mim e para a sua vida. Nós somos o objeto dessa palavra. E porque nós somos o objeto dessa palavra,
Essa palavra está... sabe o que é um objeto? Quando eu leio esse versículo, eu vejo aquela... Tiro ao alvo, aí tem aquele... Como é que é aquele negócio? O alvo, né? Eu pensei que tinha outro nome, é o alvo, né? Então, a palavra de Deus é a flecha. E Deus é o arco. E nós somos aquele alvo. E Deus está mirando. E aquela seta tem que acertar o alvo. Nós somos o objeto que essa palavra de Deus foi liberada. Você é o objeto que a palavra de Deus foi liberada. Jesus morreu por ele para fazer um filme bonito? Ou não? Não. Aí vamos fazer o filme, A Paixão de Cristo. Aí no outro ano, Paixão de Cristo 2, o retorno. Não. Jesus não morreu para fazer filme, não. Jesus morreu para que a sua vida seja um filme de vitória. Aleluia. Essa palavra de Deus é para a sua vida, meu amado. Você tem que se apegar. Rapaz, você está na melhor igreja, no melhor lugar. Você está ouvindo a melhor palavra. É uma palavra que te anima e diz: rapaz, eu tenho que viver esses dias da minha vida. Eu tenho que desfrutar dessa palavra. Eu tenho que dar esses passos. Sabe? As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas elas só vão se cumprir quando você começar a praticar isso.